Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa, mais uma vez repercutindo um desempenho lamentável, triste do Internacional, um desempenho que levou a algumas situações também constrangedoras, torcedor fazendo bagunça mais uma vez. Claro que serão identificados de novo pelas câmeras. Nada justifica o que fizeram depois do jogo do Internacional contra o Boa, mas nada justifica também um desempenho tão ruim do Internacional nas últimas rodadas, à exceção do jogo contra o Brasil de Pelotas. O Internacional só faz patinar na competição. E por incrível que pareça, o Internacional ainda é o quinto colocado na competição. É verdade que já há uma defasagem de 2 pontos em relação ao quarto colocado, mas o Internacional ainda está vivíssimo na competição e com uma vitória contra o Criciúma é quase que certo que o Internacional retorna para a zona de classificação, os 4 melhores da competição. Por que eu estou fazendo esse cálculo matemático? O Internacional depois terá 2 jogos fora de casa. Enquanto isso, o Grêmio também perdeu. O Grêmio perdeu para o Palmeiras, que jogou muito mais com titulares do que com as reservas. É claro que os jogadores do Palmeiras são todos muito parecidos. O time A, B e C do Palmeiras tem bons jogadores, mas era um time ajeitado de última hora pelo Cuca, não era o time titular, mas muito mais forte que o do Grêmio, que deixou todo o elenco titular praticamente em Porto Alegre, fez um time alternativo e perdeu mais uma vez, como já havia perdido para o Sport Recife, e assim sendo, o Grêmio está a 7 pontos do Corinthians, que ganhou o seu jogo no final de semana do Botafogo por 1-0, com muitas dificuldades jogando em casa, mas aquele Corinthians pragmático, que já ganhou 5 partidas de 1-0, foi lá, ganhou e lidera a competição com 29 pontos, 22 tem o Grêmio, e quem está crescendo na competição, na Série A, é o Flamengo, que já tem 20. Flamengo que ganhou do São Paulo por 2-0 e empurrou o tricolor paulista para a zona do rebaixamento. São Paulo hoje seria o primeiro a ser rebaixado. Outro time que voltou a perder foi o Cruzeiro, uma situação de pressão que já sofre o Mano Menezes lá nas Alterosas. O Cruzeiro está lá embaixo e precisa reagir com urgência. O Mano Menezes até expôs bastante os mais diversos departamentos do clube, dizendo que só ele dá explicação, e isso está chateando bastante o técnico gaúcho. Bem, o Grêmio já treinou na Argentina para o jogo de amanhã. Preste bem atenção na hora da partida, 7h15 da noite. O Grêmio terá o mesmo time titular que vem jogando, a base é a mesma, fortalecida no banco de reservas por jogadores como Bolanhos, Marcelo Oliveira, Everton e Fernandinho, especialmente o Bolanhos e o Marcelo Oliveira, que não vinham ficando à disposição do técnico Renato Portaluppi. O Marcelo Oliveira até jogou contra o Palmeiras. Bolanhos é um acréscimo efetivo, enquanto que Maicon e o Léo Moura não conseguiram ir a São Paulo e não vão também à Argentina. O Grêmio, para amanhã, Grohe, Edilson, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortes, Michel, Arthur, Ramiro, Pedro Rocha e Luan, com o Lucas Barrios na frente. O Internacional terá quase que todos os jogadores titulares à disposição para o jogo contra o Criciúma. Nico Lopes estará recuperado, já está recuperado. O Victor Cuesta igualmente está recuperado. E o Felipe Gutierrez voltou depois de ser vice-campeão da Copa das Confederações, onde sequer jogou uma partida inteira. O Felipe Gutierrez, que é reserva justamente do Arangues. Mas Felipe Gutierrez estará à disposição do técnico do Internacional, que pode ou não colocar Edenilson, Gutierrez e Dourado naquele trio de marcação, com o D'Alessandro fazendo o losango e mais 2 atacantes, Nico Lopes e Brenner, em princípio, porque o Potker ainda não tem condições e o Marcelo Cirino também não aprovou até agora nessa estada curta que tem ainda no Internacional. O Inter que tem só 40% de aproveitamento na Série B jogando no Beira-Rio. E uma decisão que surpreende, porque o Internacional tinha dito que não jogaria no hotel, não concentraria, não ficaria mais preso
ao Hotel Vila Aventura. Vai e volta todos os dias, mas lá vai fazer a série de treinamentos da semana, porque se sabe que o centro de treinamentos do Beira-Rio é aberto, como uma vez o Fernandão chamou de puxadinho. Os torcedores podem ficar no barranco ali, observando e apupando e criticando não só jogadores, comissão técnica, como dirigentes do Internacional. Bem, vamos repassar aqui os 6 primeiros da Série A, que dá vaga para a Libertadores da América, e os 5 últimos, já que o São Paulo fica empatado com o Bahia lá na rebarba da classificação da Série A. Vamos colocar os 5 primeiros, ou 6 primeiros da Série B, o Internacional é o 5º, e os 6 últimos da Série B. Começando então pela Série A. Corinthians lidera com 29, 7 a mais que o Grêmio, que tem 22, 9 a mais que o Flamengo, que tem 20, 10 a mais que o Palmeiras, que tem 19, 12 a mais que o Santos, que tem 17, e aí, na 6ª colocação, como os critérios só vão definir lá na finaleira da competição, Vasco, Atlético Mineiro e Coritiba têm 16, ou seja, já estão a 13 do líder e a 1 ponto do Santos, que é o 5º colocado. Os lá de baixo, Bahia tem 11, São Paulo tem 11, Vitória e Avaí tem 9, Atlético Goianiense tem 7. O São Paulo hoje estaria caindo pelos critérios. Como eu mencionei, o Cruzeiro tem 14, está a apenas 3 pontos da zona do rebaixamento, por isso já se faz uma comparação com o Paulo Bento, que no ano passado sofreu muito treinando o Cruzeiro, acabou caindo, o Mano assumiu e levantou o Cruzeiro, mas o Cruzeiro está sendo muito criticado, especialmente porque fez 3-0 contra o Palmeiras no primeiro tempo em São Paulo pela Copa do Brasil, cedeu o empate para 3-3, já havia empatado com o Grêmio em 3-3, ou seja, depois que tomou 3 do Atlético Mineiro, tomou 9 em 3 jogos, o Mano que é tido e havido como forte na composição dos seus sistemas defensivos. Na Série B, líder Guarani ao lado do Juventude com 22, Guarani ganha nos critérios, América e Vila Nova tem 19, o Inter já está a 2 pontos, né? Tem 17, CRB e Paraná tem 16. Lá embaixo, vamos do 15º para baixo, escapando Londrina e Paysandu com 13, caindo Figueirense, ABC, Luverdense com 12, Náutico com 2. Ou seja, o Inter está a 5 do líder e a 5 do primeiro que está caindo. Esta é a distância do Inter para a liderança e para a zona de descenso. O Inter fala em contratar. Eu, Luiz Carlos Reck, não descarto a contratação do Nilmar. Vão dizer, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa situação. Mas o Inter precisa de um jogador para quebrar linhas, para ter mais ousadia, para ter mais velocidade, né? Poderia ser o Cirino, esse jogador, mas chegou numa preguiça bárbara. O Nico Lopes, uma hora joga bem, outra hora joga mal, e agora está se lesionando. O Potker veio, não consegue jogar, mas é uma remota possibilidade, porque o Inter vai ao mercado, segundo o presidente Marcelo Medeiros, e essa contratação é uma contratação bastante óbvia, já que o Nilmar está à disposição no mercado. Outra situação, o Inter deve contratar mais um lateral direito. O Inter que já utilizou 7 jogadores na posição, na verdade 8 jogadores, se a gente colocar também o Danilo Silva, na posição de lateral direito. Na esquerda, Carlinhos decepcionou, o Wendel volta à titularidade, como o Victor Cuesta, pelo jeito, agora vai ser titular absoluto, né? Poderia ter jogado contra o Boa, mas o Inter achou que ganharia do Boa com qualquer escalação. Esta é a verdade nua e crua. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Ceni não é mais o técnico do São Paulo, mas essa não é a notícia. A notícia é quanto vai ganhar o glorioso Rogério Ceni de indenização. O glorioso Rogério Ceni de indenização vai levar 5 milhões de reais. Por quê? Ele fez um contrato de 2 anos, imaginando alguém
que, de certo, ele não poderia ser demitido. O Ceni nós não vamos demitir mesmo, então vamos botar qualquer valor aí. 5 milhões de reais ganha o senhor Rogério Ceni. Dá a impressão até, professor, que mexe. Não, vai no dirigente e diz, eu tô mal na foto, eu tenho 5 para receber. Tu não quer levar 500 e me bota para rua? Claro que não foi isso que aconteceu, né? Mas... Uma pergunta só, boa noite. Boa noite, Evandro. São 5 milhões por uma multa contratual? Multa contratual. Ou são 5 milhões que ele teria a receber até o fim do contrato? Até eu acho que é quase a mesma coisa, de certo? É 70% ou 80% do contrato. Mas aí, por quê? Porque quando, digamos, o Grêmio ou o Internacional contratam um jogador, faz um contrato de 2 anos, de 3 anos. Quando manda embora, o Internacional acabou de mandar o Ceará embora. Tem que pagar para mandar embora. Não, mas isso é com jogadores. A regra para atletas é pagar até o final. Com contratos com treinadores normalmente não, tem normalmente. cláusula. Mas às vezes o cara recebe tudo. Se a cláusula for de receber tudo... Pois não. Normalmente são meses, 3, 4, 5 meses. Eu me lembro que se dizia que o Celso Rotti estava recebendo de 2 clubes diferentes, que tinha sido demitido dos 2 clubes e seguia recebendo por causa do contrato, num determinado momento, uns anos atrás. Tem que ver isso, Rec. Viu, Rec? Eu acho que a preocupação do professor Ene é com a multa rescisória do Guto. Do Guto. Eu não. Eu acho que a preocupação dele... Nunca vi o professor Ene tão tenso, assim, tão cabisbaixo. Não é verdade. Ele está sempre alegre aqui. Continua alegre. Vem aqui para divertir o nosso público. Não é verdade. Todo, continua a sua alegre. inteligência. Né? Hoje está aqui. Continua quietinho. alegre, vendo as minhas teses se confirmarem. Há pouco nós conversávamos que o Internacional, que precisa de zagueiro, especialmente de um zagueiro experiente, deixou de contratar esse zagueiro de 35 anos, que foi campeão pelo Novo Hamburgo, que devia ganhar 5, 10 mil reais por mês no Novo Hamburgo, podia perfeitamente estar jogando pelo Internacional e não pelo Boa. Esse que jogou agora, jogou no sábado contra o Internacional, é melhor que os 2 zagueiros do Internacional que jogou. Júlio Santos. Isso, é melhor que os 2 zagueiros que jogaram pelo Internacional. Podia estar aqui ganhando 15, 20 mil reais, enfim, valores irrisórios para Grêmio Internacional. A gente falou antes, a gente avisou antes. O time do Internacional não Mas o Inter trouxe o Danilo Silva. Pois é, exatamente. O time do Internacional não é muito melhor que os outros times. É melhor, mas não é muito melhor. E o Internacional teve um resultado mentiroso no primeiro jogo, quando ganhou de 3-0 do Londrina fora de casa e se enfeitou. Professor, tem muito ufanista que deseja o contrário, que diz que o Inter vai subir com 10 rodadas antecedentes. Isso aí é ufanismo. Isso aí é para puxar saco de audiência, que não leva a nada. Ou o cara é uma lorpa mesmo, né? O cara que disse que o Inter ia subir com 10, deve estar morando em outro estado. E tem um outro já estão detalhe. falando em 3. E tem um outro detalhe. De 10 para 3. Se jogar o time titular do Internacional, eu acho que sobe folgado. O time titular. Mas e se sabe qual é o time titular, professor? Eu acho que se sabe. Pelo menos se sabe 8 ou 9 titulares, se sabe. 6 não jogaram no sábado. Mas se o senhor me disser o lateral direito, professor... Eu não te digo. O senhor ganha na Mega Sena acumulada, porque o Inter vai contratar agora o 8º lateral. Não, mas isso é o erro. Agora, o professor Zago era feliz com o Zago só um pouquinho. E não sabia. Vocês concordam que o Cuesta é titular do Internacional? Não sei. Professor. Bom, Depende, se ficar 3 jogos sem tomar gol, mesmo que seja de um time mequetrefe, o técnico já acha que não tem que mudar. Ele estava no banco? Não, ele está voltando de lesão. O Cuesta e o Wendel são os titulares do lado esquerdo da defesa do Internacional. Até porque o Carlinhos, se jogar... É ex-jogador. Se jogar o que jogou sábado, ele não é ex-jogador, ele tem que ser preso. Não, ele não... Ele é ex-jogador. Não, ele estava debochando no sábado. O errado é quem contratou o Carlinhos, mas o Carlinhos esteve no São Paulo e não jogou. Lembra quando o Grêmio contratou aquele uruguaio que os médicos do Internacional disseram, Sorono, que não tinha mais condição de jogar? E aí o Grêmio falou, não, conosco ele vai jogar. Aqui o cara não tem condições, o departamento médico do Internacional diz que ele não pode jogar.
O Grêmio contratou, deu no que deu. Não jogou. O Carlinhos não jogou no São Paulo. Ficou um ano no São Paulo, assim como está no Internacional. Contrataram por equívoco. Mas o Wendel é o titular, tem um titular. Mas o Wendel também, eu vou te dizer. Não, mas não é ruim. Então, assim... O Wendel do Corinthians até serve. O Wendel do Grêmio doía. Aqui, ó, tu tem 2 titulares Do Grêmio e do Flamengo depois, né? da defesa que não jogaram. Tu tem Edenilson e Gutierrez. Edenilson lateral ou meio? Edenilson meio, jogou 2 jogos de lateral. Mas é que o técnico não sabe o que é. Tanto sabe que... Então vai jogar com 3 volantes, Tanto professor. sabe, sim, tanto sabe que escalou contra o Brasil de Pelotas o Fabinho de lateral e o Edenilson no meio. Tinha errado antes. Tinha errado. Vamos acreditar que as pessoas... O Vitória não quer o Fabinho ainda? Não, mas o Fabinho é titular atual Mas da que lateral. titular? Com o que Titular tem tem que ser aí... o Cláudio Vinck. Pelo menos alguém que tente quebrar as linhas. Cláudio Vinck. Quando ele... Vamos esperar? Vamos esperar um pouquinho. Mas ele jogou 10 partidas no Inter C aí. No Inter C contra... Não me interessa contra. Claro que não, né? Senão contraria. O boa é esse treina contra os ruins e ganha dos bons. Mas vamos continuar. O boa é esse veio aqui e ganhou no Beira-Rio. O Cláudio Vinck vai jogar quando tiver lá final de outubro, início de novembro. E aí o seguinte, vão dizer assim, aí vai dizer o que o Celso Rotti diz aqui, o Brenner eu escalei. Só um pouquinho. Aí quando tiver na hora da morte, bota a gurizada para jogar. Não. É sempre assim. Foi quando o Paysandu foi assim. É isso aí. Olha aqui, então faltaram 2 na defesa. Paysandu que eu digo lá em 2002. Faltaram 2 na defesa, faltaram dois titulares no meio, Edenilson e Gutierrez, e faltaram os 2 titulares do ataque, Potker e Nico Lopes. Pega, por favor, eu não estou comparando. O professor é um só. Porque um desses só. 2 aí. Por quê? Mas quem é que vai colocar na cabeça do Guto que tem que jogar os 2? Ué, mas o Guto já teve os 2 disponíveis. Mas ele agora se apaixonou pelo Brenner, porque o Brenner agora está sendo proativo. Não. O Brenner, mas professor, ele disse que agora ele está sendo participativo. Mas tanto que eles inventam cada coisa. Tanto que ele tirou o Brenner no meio do jogo, com o Internacional perdendo. Tirou de falta de inteligência, para usar um eufemismo. Até uma semana atrás... Agora eu vou usar eufemismo para não me incomodar. O Brenner estava engavetado até uma semana atrás. Ninguém sabia relacionado porque... era. Nem relacionado, não viajava. E outra nada. coisa, o Inter, Agora tem que parar de produzir jogos. Assim. Eu sou muito burro. Porque eu vi o jogo contra o Brasil de Pelotas e me disseram que, taticamente, ele foi muito importante. Ele não jogou nada contra o Brasil de Pelotas. Eu queria insistir. Assim, eu não quero discutir se o Guto... Não, mas vamos combinar o seguinte, né? Aquele jogo contra o Brasil de Pelotas ali teve gente que jogou taticamente, jogou tecnicamente. Olha, se tirar... Foi um jogo bem diferenciado, né? Se tirar 6 titulares... Perdeu de novo o Brasil, hein? Se tirar 6 titulares de qualquer time, esse time vai cair muito. O Grêmio não caiu. Não? O Grêmio, ao longo do tempo, perdeu 6. Não. Por O favor. Grêmio não tinha agora Léo Moura. Não tinha onde? Léo Moura é reserva. Contra o Atlético Paranaense. Foi titular. Então, vamos buscar. O Grêmio já jogou sem Edilson, Marcelo Oliveira, Maicon, Bolanhos, Douglas. Então, nenhum desses é titular. Sim, o Grêmio tem 17 titulares na tua escalação. O Grêmio tem 17. A escalação titular... Não vale. A tese é outra. É 6 de uma hora para outra. O Grêmio mudou 6 ao longo de 7 meses. Só um pouquinho. É bem diferente. A escalação não ter titular... 6 é não ter 6. Não. Conversa. Não joga com 17. Tu vai tirar o Arthur para botar o Douglas? Lógico. Tu vai tirar quem para botar o Lucas Barros? Vai botar o Bolanhos no lugar do Lucas Barros? Algum desses não é titular? Nenhum. Claro que não Nenhum é, Maurício. Hoje não. Nenhum. Pelo que produziram os seus reservas. Mas então... Ao longo do tempo, o Grêmio perdeu. Em 1 mês e meio perdeu estes 6. Não, em 7 meses o Grêmio trocou 6 posições. Sabe por quê? O Brasil de Pelotas jogou de um jogo pro outro. Olha a diferença. Mas sabe por que isso? Quando se tem um grupo de qualidade, é isso que está acontecendo com o Grêmio hoje. Mas o Grêmio não sabia. O titular sai, o reserva vira titular. O Grêmio não sabia que o Léo Moura ia dar mais resposta do que o Edilson. Isso aí tem razão. O Grêmio não sabia que o Bruno Cortez ia dar mais resposta. Claro. O Grêmio não sabia que o Bolanhos era inferior ao Arthur
na função que o Arthur... Mas está sabendo o Mas deu certo. O Barros ao longo da no banco. competição. Porque deu certo porque o Grêmio não precisava trocar 6 de uma hora para Ou outra. porque tem uma mecânica, algo que o Inter não tem. Tem uma mecânica construída já na época do Roger. Mas claro que o Inter não tem mecânica. Mas O Inter não tem nada. Mas o Inter trocou, o Inter liberou 40 mas professor, jogadores. mas do jeito que está, não é por ter liberado 40. Há uma incompetência entranhada no Internacional, professor. Não é possível não chutar uma bola em 3 jogos. Só um pouquinho. Qual é o time O senhor está sendo bonzinho. Qual é o time titular não, contra o Boa, contra o Paraná e contra o Santa Cruz. Qual é o time titular do Nenhuma Grêmio? bola. Só um pouquinho. Vocês concordam comigo que o time titular do Grêmio hoje... É o que vai jogar. Hoje. É o que jogou com o Atlético Paranaense. Isso que vai jogar agora. agora. Vai repetir Com agora. certeza. Esse é o time titular do Titularíssimo. Grêmio, tá certo? Titularíssimo. Então, se tu pegar este time, titular do Grêmio, tirar 2 jogadores da defesa... Deixa eu só terminar. Você não precisa concordar comigo. Tirar 2 da defesa. Tá muito bonzinho hoje. Tirar 2 do meio campo e tirar 2 do ataque e trocá-los por jogadores inferiores e trocá-los... Mas aí é problema de quem montou o grupo, não é problema... Mas eu não estou procurando o culpado, Maurício. Peraí, eu não estou aqui só para mostrar... Mas o grupo do Inter é desequilibrado e ninguém é culpado. A tese do professor começou com o Brasil de Pelotas. Mas claro que o grupo é desequilibrado, que o grupo foi mal montado, que a direção não foi competente. Tá bom, o que vocês querem? Provar isso? Nós já sabemos. Quem é que não sabe que o grupo do Internacional... Mas não fazem muito para mudar, né? Está mal montado. Peraí, não é fácil mudar. Parei um pouquinho, não se troca o vice-presidente de futebol de uma hora para outra. Mas ninguém pediu isso. Não é ele que montou? Então vou te quem dar... Quem montou professor, é incompetente. Tu diz assim, tá mal montado. Não, mas quem fez, não. Aqui, ó, se tem um culpado. Se o REC é culpado, ou eu troco o REC... Ou eu vou tratar Ou eu passo diretrizes para o REC e dou subsídios. REC, tu errou nisso, corrija. Mas tu acha que é assim que se faz? Tu acha que é só chegar, tu acha que por osmose alguém aprende. O presidente Romildo encosta lá no... É afilhado do Fernando Carvalho, vai virar Fernando Carvalho, não vai? Encosta no Saul Berchevski e diz, tu fez isso errado, vai lá e faz diferente. Ó, para um pouquinho. Eu não precisava... E tu acha que fez sozinho? Professor, o Saul faria sozinho nesse professor, exemplo? Eu não precisava lhe ajudar, mas vou lhe ajudar. Luiz Felipe Scolari desmontou um grupo na mesma monta que desmontou o Internacional e chegou a abandonar a casa-mata de tanta irritação com o Grêmio perdendo para o Veranópolis em casa. Exatamente. Para te ver como remontagem de grupo não é fácil. O que eu contesto na sua análise é que já depois de um mês, agora fazia 20 dias, em 3 jogos, em 18 dias, já era para pelo menos chutar uma bola em gol. Não é possível isso na história do futebol, nem o Ibis consegue isso. Mas nem a Portuguesa de Lagoa Vermelha, nenhuma bola em gol. Eu não quero mecânica. Eu acho que quando o Internacional tiver esses 9 titulares em campo, 9, que são o que eu considero os 9? Para mim, o goleiro é titular. O Cuesta e o Wendel são titulares do lado esquerdo. Tá, e o outro? O outro não tem... Não, tem que ter um. Não, o professor está falando em 9, Maurício. Eu estou dizendo 9 Quando titulares. tiver estes 9 que ele vai 9 citar. Titulares. Ele não está falando o time. Sobrou 2 buracos. 2 na defesa. Lateral direito e zagueiro central. Não tem. Todos que estão aí, ninguém está dando resposta. Aí no meio campo, eu acho que o Internacional tem 3 titulares razoáveis, que é o Rodrigo Dourado, o Edenilson e o Gutierrez, da seleção chilena. O D'Alessandro é o 4º do meio campo. E Nico Lopes e Potker na frente. Eu não acho que esse time é uma porcaria. É bom? Não é bom. Quando tiver esses 9 e mais outros 2 quaisquer... Isso. Falta um grande zagueiro, falta um dono do time para dividir a liderança com o D'Alessandro. Falta. Eu gostaria que o Internacional tivesse contratado menos Cirinos, Carlos e Quetais e tivesse contratado um grande zagueiro. Sabe o que me preocupa, então, professor? Rec, só para pegar esse gancho do professor, contra o Paysandu, o Inter jogou só sem um destes 9, que foi o D'Alessandro. O resto do time é esse. Mas tu citou o melhor do time.
Sim. Não, mas o D'Alessandro tem feito grande diferença nos últimos jogos. Ah, se tiver uma parceria Eu boa. acho que Mas nessa parceria eu... Para aí um pouquinho. A parceria estava em campo. Mas daí ele não estava. Mas só um pouquinho. Então vamos buscar Para o jogo. aí, mas esse mesmo time não quer dizer que quando entrar vai virar um Barcelona, não é isso. Eu quero dizer que é o time menos ruim que o Internacional com esse grupo pode montar e acho que com esse time, se conseguir repetir dos 9, uns 6 ou 7 durante uma série de partidas, o Internacional não vai fazer esse vexame que tem feito. Professor, no ano... Olha que o que é o Sacha jogando, gente. Constrangedor. No ano, o Evandro Krebs, o Internacional jogou uma grande partida. Uma grande partida. Contra o Palmeiras aqui. Exato. Jogou 3 partidas razoáveis. Porque até mais na biografia do Corinthians do que na bola do Inter. Os 2 empates contra o Corinthians, o empate contra o Grêmio. E 2 que vêm num terceiro plano, a estreia contra o Londrina, que o Inter jogou mal e ganhou de 3-0, e o Brasil de Pelotas, que resolveu poupar 6. Então o Inter tem 3 escalas de poucos jogos bem disputados. Um grande jogo contra o Palmeiras aqui, que merecia ter classificado na Copa do Brasil. Jogou 2 vezes mais ou menos contra o Corinthians e 20 minutos contra o Grêmio. Aquela reação no início do segundo tempo e no final do primeiro tempo. Mais no início do segundo tempo. E depois contra o Brasil e contra o Londrina. E isso, não vai me dizer que o Internacional jogou bem contra o Náutico, que teve 4 pênaltis. Então, aí, professor, só voltando... Contra o Caxias, uma vergonha. Sim. Contra o Novo Hamburgo, o Internacional jogou melhor nos 2 segundos tempo. Melhor que o Novo Hamburgo, mas não fez grande partida. Contra o ABC. Melhor que o Novo Hamburgo. E até merecia ter sido campeão gaúcho pelos 2 jogos, não pela história. Pela campanha merecia ser o Novo Hamburgo. Senão vão dizer aí... Buscando outro jogo então, Rec, em que outro foi um destes 9 e outro ficou fora. Edenilson, Inter 1, ABC 1. Jogaram 8 desses 9. Não. Resolveu. Dá o time aí. Vamos ver se tem 8. Vamos ver. Goleiro. Jogou o Daniel, mas goleiro, o Daniel foi... Opa, já não tem 8. Então 7 dos 9. Eu sabia que tinha alguma vigarice. É uma maravilha. Como a gente adapta os fatos... Então vamos lá, professor. O jogo terminou 0-0, por isso que não muda nada o goleiro, entendeu? Terminou 0-0. Falhou o goleiro? Não. Falhou o goleiro? Não, mas a tese do professor é outra. Sabe que isso, há muitos anos atrás, dos de linha jogaram, um cientista brasileiro fez uma experiência e concluiu brilhantemente que Einstein estava errado. A teoria da relatividade não é. E algum contato na imprensa resolveu divulgar essa bobagem. Qual é o gênio maior, o que contestou, o que divulgou? E aí foram lá repetir as experiências. O cara tinha dado uma adaptada nos fatos para a sua teoria. Parece que o nome dele era Maurício. O Inter marcou só um gol contra o ABC porque o Danilo não estava em campo. Vamos lá. Daniel. Defesa. William, Léo Ortiz. Não, peraí. William, ok. William. Então já tem que poderia 2 ser que não são. Tá. Não, mas o William e o Léo Ortiz... mas eu quero ver quantos vai dar. os 2 buracos. William e Léo Ortiz são os buracos. Tá, então 3 já tá. Cuesta já não tem os 9, já tá, só dá 8 no total. Cuesta 1, tá. Cuesta, Wendel. Tá, 2. Dourado. 3. Gutierrez. 4. D'Alessandro. 5. Nico Lopes. Potker e Cirino. Então deu 7. Tá aí, faltou o Edenilson e o goleiro. Sim, apenas... É que o Inter produziu mal contra o ABC porque não tinha o Danilo. Não, o Inter produziu mal porque jogou num 4-2-4 ridículo. E que hoje em dia qualquer time que jogar no 4-2-4 vai ceder o meio-campo, porque partia dessa teoria burra que como o Inter é o grande Mas todo mundo tem saudade desse Inter ridículo, porque contra o ABC o Inter criou 10 chances de gol. 10. E o ABC criou 3 e fez 1. Pois é, mas tu não... 3 depois de marcar o gol. A escuta não pode ter... Eu acho que o professor tomou... Tem equilíbrio, claro. Eu acho que o professor tomou um café com o Guto antes de vir pro programa. Se azedou desse jeito. E se azedou. Não, o professor tá... Porque hora ele defende o Guto, daqui a pouco ele mete pau no... Mas eu acho que o problema não é defender o Guto nem acusar o Guto. Eu não acredito que um treinador de um mês que ele ficou aqui, ele jogou, nesse mês, ele jogou terça e sábado, 6 partidas consecutivas.
terça e sábado, terça e sábado, terça e sábado. Eu não acredito que nenhum treinador Tá, mas aí ele pudesse teve fazer uma alguma semana coisa. inteira. Aí ele teve uma semana inteira. E foi a pior partida. Sim, com o time sem 6 desses 9. 6 dos 9 não jogaram. Jogou o Brenner e o Sacha, que, por favor, não vai me dizer que o desempenho do Sacha é culpa do treinador. Mas, professor, me diga uma coisa assim, ó. Se pegar o time reserva do Inter, tá? Sim. Se pegar o time reserva, Sem treinar. nenhum desses 9 aí, tá? Sim. Não concorda que todos eles seriam titulares no Boa? Não. Pô, mas Não olha, concordo. é 1 ou 2 só. Não concordo. Eu não concordo. Essa falácia de que o Internacional, porque é um clube grande, muito caro, é infinitamente melhor do que Não, mas não é que os seja outros times infinitamente da Série melhor. B. É que esses times são muito ruins. Esse Boa não existe. Não é verdade. Mas claro não que é sim. verdade. É que nem o Campeonato Gaúcho. Mas que esse se clube diz, tão, os times esse do clube, interior eles não vão lutar existem. para não serem rebaixados na Série B. Então, e os Isso aí não clubes- serve como e o- referência. E o Veranópolis... Tem que atropelar esses clubes pois aí. é, mas o Veranópolis joga para não ser rebaixado no Campeonato Gaúcho. Aí é que E tá. aí o Grêmio O Internacional senhor está não passam reforçando por o que está cima. dizendo o Evandro, achando que está discutindo com ele. O Inter foi alertado que contra times do mesmo tamanho iria ter Exatamente. dificuldades. Isso aí. Sim. Já era para ter trocado o técnico quando perdeu para o Novo Hamburgo, porque o Internacional teve dificuldades contra o Veranópolis, que não é pior do que o Boa. Aliás, Claro que não. Olha É a aqui, ó, mesma coisa. Claro olha aqui, que ó, não. Cruzeiro. Claro, Então, exatamente. Cruzeiro. Não. E por O acaso... Náutico, por exemplo, melhor que o Cruzeiro, Mas não é. então me ajudem. Isso aí. E o Grêmio e o Internacional, com os titulares, não com os reservas, atropelam os clubes do Campeonato Gaúcho? Não. Então, Já se foi o então tempo. por que os reservas do Internacional deveriam atropelar o time do Boa? Mas olha aqui, se, ó. se Mas os aí, titulares Mas olha não aqui, atropelam... Enio, aqui, ó, a gente estava junto num professor tá programa conseguindo. aqui, ó, Que- e eu porque coloquei o convencer. seguinte, ó, a gente Não, estava junto. eu tô dando Por que fato. o Brasil inteiro diz que o Inter vai classificar Olha com aqui, o pé nas costas? olha aqui, ó, a gente Porque estava é o junto, Inter, né? Porque e eu comentei o Brasil seguinte, ó, inteiro, desculpe, Sim. o Brasil inteiro diz que o Grêmio ou o Internacional... Ou se qualquer grande Não, que caia. se jogar o Campeonato Gaúcho sem o outro, vai ser campeão indiscutivelmente. Não é essa a grande probabilidade? Já se foi. Só o Grêmio no Campeonato Gaúcho, sem o Inter. Quem é que vai ser campeão? O Grêmio, óbvio. Só o Inter sem o Grêmio no Campeonato Gaúcho. Quem vai ser campeão? O Inter? A segunda divisão é o Campeonato Gaúcho com mais clubes. Por favor, é igual. Ou alguém tem dúvida que o Cruzeiro ou São José são do nível, ou Ipiranga, que caiu, são do nível... O Ipiranga está fazendo verão na Série C. Aliás, foi o único gaúcho que ganhou no final ganhou de semana. fora, ganhou fora. Ganhou 2 a 1 São Bento. né? Não é do mesmo nível que o Náutico, que o Boa e outros similares? Não, acho que é melhor até. O Juventude é líder. Eu lembro daquele professor, programa, O né? Juventude que deu vexame no Campeonato Vexame, Gaúcho, ele é líder ou É, vice-líder vice-líder. da Série B. Então, por É favor... vice-líder, mas com o mesmo número de pontos do Guarani. Tudo bem, mas então o que isso mostra? Que Grêmio Internacional, porque gastam mal, ou sei lá eu por quê, não tem mais essa incrível diferença que o Evandro dizia. Se pegar o time reserva do Grêmio... O Grêmio está se dando mal com os pequenos, mas está se dando bem com os grandes. Não, mas pega o time reserva do Grêmio, ele não passa por cima nem do São José, nem do Veranópolis. Não passa, não atropela. Assim como os reservas do Internacional não atropelam o Boa, Mas isso aí... nem o ABC. Sim, mas esse exemplo, ele, na realidade, serve para demonstrar o seguinte, ó. Não é que nós estejamos nos enganando com os nossos clubes, com os nossos times aqui do Rio Grande do Sul, que são tão fracos quanto os Boas da vida. Não, os Boas da vida são piores que os nossos times aqui. E eu lembro daquele programa que o REC chegou e ainda comentou o seguinte, olha, o Veranópolis é melhor do que muito time da Série B. E eu ainda comentei, REC, o Veranópolis joga mais do que alguns clubes da primeira fase da Libertadores. Claro, tem razão. Ah. Por isso... Por quê? Porque houve um acréscimo de qualidade no Campeonato Gaúcho também. Claro. Agora, esses times aí da Série B, olha, fazia muito tempo que eu não vi uma Série B
tão desqualificada como esse ano, Rec. O Internacional tá todo mundo criticando tá aqui, em ó. quinto. E tá em quinto lugar. Se ganhar o próximo, tá entre os Pra te quatro. ver como são fracos, é isso que eu queria pegar até antes. Pra ver como são fracos os times que o Inter, com a papagaiada que tá fazendo... Todo tá em mundo quinto. criticando aqui, ó. Tá Tá a em 2 quinto. pontos. Tá em O dois que isso aí. confirma a incompetência, eu estou usando uma palavra forte, das direções da dupla Grenal, que não usam o Campeonato Gaúcho como 3, 4 meses de vitrine para escolherem 5, 6 jogadores a preço absolutamente vil, porque eles têm contrato só de 3 meses com os clubes do Campeonato Gaúcho, então é só ir lá buscar. O Juventude fez isso. Mas, veja, O Edenilson, que joga aqui, o Tite buscou ele quando Caxias. jogava pelo Caxias. mas o Sander, esse lateral esquerdo do Cruzeiro, que foi escolhido o melhor... O Leno não está aprovando lá em Minas. Ah? O Leno não está aprovando. Mas calma, ele recém chegou. Mas... Agora, ele não é melhor que o alemão e que o Iago, Iago Júnior e todos os laterais direitos do Internacional? Agora, O Sander está no esporte, professor. Sabe que que o senhor citou. o Sander, sim, e poderia estar no Grêmio ou no Internacional Compondo elenco. por 10 mil reais. Professor, eu vou fazer uma defesa do Guto Ferreira aqui, que não cai esse teto na minha cabeça aí, pelo amor de Deus. Porque Cuidado, tem uma lâmpada ali. Vamos Cuidado, esperar. que despega o troço desse aí. Olha, ele trabalhou uma semana, não deu resultado. Vamos esperar mais uma. Volta o Potker. Então eu posso fazer a defesa que não cai. Só um pouquinho. Rec, Tenho medo de ver. Rec, agora, nessa semana, voltam Potker, Gutierrez, Nico. Edenilson e... Nico. Nico não é certo. Mas periga. Mas mais um. Edenilson. O Wendel Cuesta. e Cuesta. Voltam 5 dos 6 que ficaram fora. Olha aí, agora, então vamos ver o que sai. Tomara que não tenha. O Próximo Potker jogo não aí é líquido e certo. Contra quem é? Criciúma. Criciúma. Criciúma, que nos últimos 6 jogos tem 4 vitórias e 2 empates. O Não é Potker, jogo fácil. E trocou técnico na mesma época do Mas Inter. se o Exatamente. Guto ganhar do Criciúma, tem o mesmo aproveitamento do Luiz Carlos Zinck. É que os caras ficam fazendo essa fanfarronice que eu procuro ir olhar os números, porque senão vira tudo verdade e é tudo papagaiada. E cá entre nós, as vitórias, o invicto do Internacional... Era outra conversa, mano. E não era graças ao Guto, não vai me dizer. Empatar com o Paraná em casa, Não. empatar com o Santa Cruz, empatar com o América. Não, Isso só é um pouquinho. invencibilidade, não, isso aí é uma temeridade. Mais que isso. É outra idade essa. E sem treinamento, sem participação do técnico. Então, não cobrar, mas também não dar méritos indevidos. A defesa que eu vou fazer do Guto. Veja só. Em algumas posições, o Inter tem carências históricas. E teve carências em decisões com jogadores que até depois jogaram na seleção brasileira. Eu vou citar. Lateral direita. Quando o Inter mais precisou do Willian, ele se borrou. Mais de uma vez. Lateral esquerda. Há quanto tempo o Inter não tem um lateral esquerdo? O Jefferson foi uma ilusão. O Arthur foi a segunda ilusão no mesmo um ano depois. Bom. Quer dizer, e agora o Inter contratou 2, um meteu na meia cancha e o outro é ex-atleta. E a defesa que eu vou fazer do Mas ele do não Guto, está mais na meia cancha. Não. O Wendel não está mais. Não está. Eu até escrevi naquele dia, acho que alguém leu. Porque eu disse, quem escala o Wendel na meia cancha não entende nada de bola. Escrevi no Facebook e Então no ele Twitter. tá lá na lateral, vai ser o titular da lateral. Vai quebrar um galhozinho lá. Mas Guto Ferreira já esquentou o Fabinho na lateral direita para mostrar para os laterais aqui, ó. Ou vocês jogam, ou vai jogar o Fabinho, que pelo menos cumpre minimamente Jogar o Fabinho. A necessidade. Vai continuar jogando o Fabinho. Tá, e a outra, na entrevista pré-jogo contra o Poa, ele disse o seguinte, na lateral esquerda, tá aí o Luiz já da nossa Frigigold, quando vejo alguma movimentação, professor, eu fico meio antenado a tudo, né? Sabe como é que é? Vai ver que é alguém te procurando. Sabe como é que é, daqui a pouco pode ser a polícia. Tá? Mas aí o seguinte, na lateral esquerda ele deu uma letra na entrevista coletiva. Eu não tenho o Wendel, mas eu tenho o Carlinhos e tenho o Iago. Ele não escalou o Carlinhos de cara. Ele já estava dizendo, esse Carlinhos já está me enchendo o saco. Mas ele não o deu técnico, um sinal. quando esquenta um,
Mas ele não deu Eu um me sinal. lembro quando o Filipão esquentou o Wallace, ele já deu uma letra. Tem um menino aí que todo mundo fala bem e tal. Mas ele não- Já sabia que ia jogar o Wallace no Grenal. Mas ele não deu um sinal de que o Fabinho é o titular dele. Tanto que na ausência do Gutierrez, na ausência do Edenilson, que tanto se cogitou que ele mexesse na lateral, trazendo o Fabinho para o meio, ele manteve o Fabinho e experimentou o Mossoró. Eu acho que seria melhor o Juan, que ele botou no segundo tempo. Mas entrou perdido, Juan. Bom, mas escuta... É brabo. De qualquer maneira, eu acho que ele sinalizou que, por enquanto, o Fabinho é o titular dele. Agora, tem várias e várias situações que a gente tem que cuidar com esse negócio que não jogam nada. O vestibular de centroavantes do Internacional é uma lição histórica. Os 4 jogaram com a camisa da seleção brasileira. Pois é. O Alberto jogou uma partida, o Robigol jogou uma partida, mas o Washington jogou várias com a camisa da seleção e o Christian, nós sabemos quem foi o Christian. Outra, essa história que não jogam nada, eu vou citar 3 jogadores do Corinthians, que é líder do campeonato, com 29 pontos em 33 possíveis. O Marquinhos Gabriel não está jogando de titular, mas até poderia. Ele entra em todos os jogos. O Jô está jogando de titular. O Rodriguinho é titular. E o Pablo é titular. Não, Pablo veio de graça do Ceará. Eu me lembro quando eu dei a notícia, até disse, pô, mas o Pelaipe conseguiu arrumar um zagueiro no Ceará. Que o Pablo recusou E o Paulo a Roberto, proposta que do jogou Bordeaux. gauchão aqui há 2 ou 3 anos atrás, Rec. Eu não sabia que tinha O Paulo Roberto jogou pelo interior aqui. Há 2, 3 anos atrás. Aliás, É a isso primeira opção entrou no lugar do Gabriel, jogou muito bem. tá aí, vou lhe dizer, Jogou bem. ele é reserva de novo. Porque ele era reserva do Richelli. No esporte, o Corinthians tentou contratar o Richelli. Não, o Richelli nós não lembramos, então vem o reserva. E pegaram o reserva. Mas por quê, É velho? conhecimento de mercado. Não, mas por quê? Porque o Corinthians tem, e a gente tem que reconhecer Nós os estamos falando assim, ó, méritos. era um jogador que estava aqui, disputando o O gauchão. Corinthians tem um brilhante treinador, que antes era treinador de defesa. É. E ele organizou o Corinthians de uma maneira que tu vê o sistema. Vem cá, eu não sei se tu assistisse o jogo do Flamengo contra o São Paulo. Eu vi partes, né, professor? O jogo. Eu estava vendo o Corinthians também, né? o cara fica Flamengo- aqui. Uma hora eu quis colocar aqueles 4 quadrinhos e enlouqueci, né? O Flamengo é um time, que defende com nove jogadores. Fica só o Paulo Guerreiro na frente. Quando é que tu viu o Flamengo E com com essa Everton atitude? Ribeiro e Diego na minha caixa. Mas voltando, então o problema não é tu ter 3 atacantes. A gente já falou tantas vezes aqui. O Grêmio, se tu pegar no papel... Tem 3 atacantes. Entende? O Pedro Rocha é um atacante. Não, o Pedro Rocha é um atacante que nunca deixa o meio-campo do Grêmio vazio. Nunca, em nenhum momento. Sabe? Então. Essa aí é a nossa conversa, aquela do jogador de recomposição. Não é. Não é. É que tu pode ter atacantes. O problema é quando tu deu a escalação que o Maurício leu, com Cirino e... sei lá, Nico e Potker. Cirino, Nico e Potker. Os 3 lá na frente. Ninguém voltando. Não tem cacuete. Eu me lembro bem desse jogo. O Cirino, adianta. ele ficava encabulado, tendo que voltar e atrapalhando o lateral. Claro. Atrapalhando o lateral. Porque O não Pedro sabe. Rocha compõe, no meio, dá um bote no meio Porque do não campo. sabe. Porque não sabe. Olha aqui, ó. É que só falando em atacante... Nilmar tá indo pro Santos. Isso, muita gente comenta nas lives, por que o Nilmar não vem pro Inter? Tá indo pro Santos e segundo o Globoesporte.com, contrato de 1 ano e meio, valor do salário 200 dele, mil. 200 mil. 200 mil. Mas aí é o seguinte, Não é alto. Não, só não quero corrigir, por favor. tem dinheiro na mão. Mas acho que pode ser um contrato parecido com o do Douglas. Produtividade. Entende? O Douglas... Não tem nenhuma informação sobre isso. Não, A Aliás, informação é que seria um o salário de número 200 mil. coincide com a sugestão que eu dei aqui. Nilmar por 700, não. Nilmar por 200, eu disse aqui. Sim. Aí depois ganha prêmio para subir, ganha não sei o quê. Em 2015 ou Aliás, o 16. Santos já fez isso com o Ricardo Ricardo Oliveira. Ricardo Quando é Oliveira. que foi o Que veio melhor por ano do 200 mil Douglas no na época. Grêmio? Hã? O melhor ano do Douglas foi 2015 ou 16? Não, ano 16. passado. 16. Ano passado. 16. Não, eu digo que ele foi o Em jogador 15 que... ele voltou e Não, foi um dos que- que Foi mais bem. atuou. E não, Exato, foi 15. Eu estou querendo pegar o ano que ele foi um dos jogadores que mais Ele cavou o atuou. aumento.
Que mais, isso. Foi 15. E aí em 16 renovaram o contrato. Isso. É isso? Entende? Isso aí. O Douglas tinha um contrato como? Porque o Douglas já tinha sido mandado embora do Grêmio, lembra? Como ex-jogador e coisa, foi pro Vasco. E o senhor sabe o que aconteceu em 16, né? Ele jogou aquela enormidade e aí o Grêmio, como não tinha aceito fazer 2 anos de contrato, teve que pagar o que ele quis. Sim. Porque acontece dos dois lados. E eu acho que o Grêmio estava certo. Lógico. Tá certo. Agora, um ele é um contrato. tiozinho, né? Tu fazer um contrato com o Neymar nesses moldes, isso sim. Isso é direção. Se é que foi o que o Santos fez, eu duvido que o Neymar tenha simplesmente feito um contrato de 200 mil. Prêmio sempre existe, né, Bruno? Não, mas prêmio por produtividade é muito raro. Não é comum ter mas- esse tipo de contrato. O Ceará não tinha um contrato que cada vez que ele entrava em campo ganhava 10 mil? Além do salário? Foi divulgado isso na imprensa. Quer dizer que o Guto ainda arrumou 10 mil pro Ceará na finaleira. Sim. E arrumou uma Podia brabeza. pelo menos pagar uma janta. É. Arrumou mais 1 milhão depois pela rescisão. O Guto é bonzinho, o Guto é Não, bonzinho. eu acho que não foi coisa do Guto, né? A questão é se o Ceará fez porque pensou em fazer ou porque perdeu a cabeça. Eu vou dizer, era o que faltava para mandar embora daquele trio que foi pedir aumento contra a Ponte Preta. Quer dizer, tu tá sendo enforcado e os teus parceiros, ao invés de ajudar a tirar a corda, vão lá e dizem, ou me pagam ou eu puxo a corda. Mas então... Puxar, era o Ceará, o Paulão e o Alex. Faltava o Ceará. Eu disse várias vezes que ainda falta o Ceará. Sim. Não, mas falta muito. O Internacional mandou embora quase todo mundo. Do time do ano passado, do time titular do ano passado, só tem jogando 2 jogadores. E o Valdívia vai ter dificuldades de voltar. Antes diziam que era um jornalista irresponsável, Luiz Carlos Reck, que ia dizer bobagem na internet, que o Valdívia não quis jogar a Série B. Antes era um jornalista irresponsável, com agora 34 anos de profissão, é verdade, mas irresponsável ainda assim, não aprendeu nada com a vida. Aí depois veio o presidente Marcelo Medeiros E e confirma no preliminar. Aí fica feio para os idiotas que vão se expor na internet. Eu hoje vinha vindo para Assim cá. como me disseram que o Bolanhos não estava lesionado, que não estava recuperado, e eu disse aqui, olha, a minha informação é do vestiário do Grêmio. Não tem nada a ver esse negócio dele se recondicionar em 15 dias. Estava lesionado, sim, senhor. Quando eu vinha Depois o vindo, Grêmio confirmou. quando eu vinha vindo para E com o cá, Roma. eu estava ouvindo programa esportivo e um comentarista. Tem alguns que têm que ganhar E insalubridade. o comentarista disse, pois é, eu não acreditava que o Valdívia não queria jogar a Série B. Aí foi o presidente Marcelo Medeiros num programa e confirmou isto. Eu fiquei muito surpreso. Isso no ar. Ô, O jornalista audiência, que não é. aprendeu nada comigo. Ô, audiência qualificada, hein, Rec? Não deve ter sido meu aluno. Rec? Ele acompanhou as 2 vezes. Ele acompanhou quando eu dei a notícia, ele não acreditou. Depois acompanhou o presidente. Quer dizer, esse é fã de carteirinha. Esse é Já fico monitorando, hein, fã Rec? de carteirinha. Agora, na rádio, quando eu vinha vindo para cá. Esse é um coitado desses aí, né? Não, é um horário em que os comentaristas Não, eu tô dizendo- batem papo. Mas eu estou dizendo, eles não aprendem. Eles tentam. Todo mundo tenta, mas só o Grêmio é penta. Olha aqui, ó, o Mano Menezes já teve até passeata hoje lá, em carreata, e não sei o quê, pedindo a saída dele. Na frente do Mineirão. Ei, Que estrago o Roger pede fez pra lá, sair. hein? Pô, o Roger fez Não, estrago aqui. o Mano virou freguês do Roger. Fez estrago aqui com os vermelhos, Olha, fez estrago mas lá com... Mas o plantel do Roger é... Olha, Mas ele está renovando tudo lá, né? Já está botando uma gurizada toda. não. olha, Rec. Olha, mas já Rec. tá um time Olha pouquinho, diferente. Olha um pouquinho. Mas tendo Casares e Fred já chega. Casares, Fred, Robinho. Eles têm Olha um pouquinho. os Esse 3. ataque. Não, e o do meio-campo? O Elias? Parece Rafael Carioca e Elias no meio-campo. E o Felipe Santana Na defesa. com o Gabriel e o Léo Silva para jogar 2 desses 3. E ainda tem o Adilson lá, né? Sim, Tem. o Adilson no Tem o meio-campo. Adilson, No meio-campo. Mas Peraí. custou a conjuminar, né? O Atlético estava com tudo isso jogando mal. Mas aí ganhou o Campeonato Mineiro, né?
não ficou entre altos e baixos na Libertadores, altos e baixos na Copa do Brasil, Classificou como- altos e baixos do Campeonato Brasileiro. É que a gente, às Ganhou o vezes... Mineiro, né? O Rec, Mineiro de ganhou. novo... Mas o Mano é freguês. Para isso que é ruim aquela parada, Rec. Essa parada aí que a Libertadores deu. Porque se não tem essa parada, o Atlético tava patinando ali. O Atlético é só Não na tava. final. Ah, Não agora tava o Atlético patinando. volta já, né? Eu Já acho deu que uma não ajeitada. estava- eu acho que não estava patinando. Acho que, de novo, se comete o mesmo erro de que a gente olha, pô, Robinho, Fred, Casares, Elia, vai passar o rodo. E aí... Aí vem Arthur, Ramiro, pô, não. Pedro Rocha. Não, eu não... com bem menos nomes. Não, eu nem tô... Eu estou pensando agora na Libertadores. O Atlético classificou com uma rodada de antecedência, Sim, foram bem. sabe? E aí a gente diz, não, o Atlético... Mas estavam vencendo e não convencendo. Por quê? Porque o que se imaginava é aquilo que tu dizia antes. Os reservas, quanto é esses Godoy Cruz da vida, que a gente nunca ouviu falar. Não. O quê? Godoy Cruz da vida, não. Não vem dar uma de... Tá, esquece o Godoy. É. Jorge Wilstermann. Ah, bom, pronto. aí sim. Pronto, Aí- não. Isso é nada. Não, mas senão isso é parece que é o jogo do Grêmio. Não é isso que eu quis dizer. Não, Eu quis dizer que Godoy a Cruz é um gente... timaço. É um timaço, é praticamente a seleção argentina. Ficou em nome. Mas que tá à venda, né? Inclusive o Messi casou em Rosário e disse que não queria lua de mel porque ele tinha que ir para Mendoza para Assistir o jogar, jogo, não para assistir o jogar, para participar do jogo pelo Godoy Cruz. Pra ficar no banco, né, professor? Porque é uma seleção. É que ele não sabe se vai ser escalado e tal. Tão bom esse Godoy Cruz. Mas o Godoy Cruz. Que ele perdeu pode- de 4-1 pro Atlético, que É uma o professor máquina. estava Não, citando. ele, Isso, o Atlético que patinava tocou 4 no Godoy Cruz patinando. mas não é fácil. Patinava. Não é? Patinando, tocou 4. Não, mas o Atlético no jogo contra o Godoy Cruz foi internacional contra o Palmeiras. Ah, isso. Foi o dia Isso. da O Godoy noite Cruz mágica. é uma máquina. Não é uma máquina, mas é argentino. Claro. Pode complicar o jogo, professor. Eu busquei... Eu não queria pegar, se fosse poder escolher, o Atlético Paranaense. O Atlético O Paranaense. Atlético Grêmio não podia pegar? Podia, né? Podia. Mas não queria. Não o Atlético- queria, mas não queria. Porque uma Quatro- hora, esse negócio de bate, uma hora o cara te acerta um soco de 4-0. Tem, mas o sorteio foi um mês antes. Mas daí 4 a 0, assim, né, professor? ia ficar esses 4 marcados para quando viesse a Libertadores. Então foi melhor para mim. Eu não queria pegar o Godoy Cruz, o Atlético Paranaense, o Barcelona de Guayaquil. Esse aí é perigoso. Por quê? Os dois da Bolívia. O Guarani do Paraguai. Tinha mais um outro. Não, o Guarani do Paraguai servia. Guarani Não, do esses Paraná. aí são fracos. Ah, sim, sim. Esses dois, o Guarani do Paraguai, qualquer outro. Nacional do Uruguai. Não, esse eu também não queria. O Eu sabia Guarani que tinha do mais um que eu não Paraguai queria. fez o serviço do Corinthians. É. Lembra? Não, mas era um Do outro Tite. time também. Corinthians do Tite. Mas aí estava de aniversário. Não, mas aí o Tolima fez também. É que o Tite, esse cara conta sempre a história Mas pela era outro metade. time também. O quê? História pela metade. Ele tem acertos e erros, né? Como todos. Sim. Todos. O Palmeiras, ele foi muito mal no Palmeiras e no Atlético Mineiro ele deixou o Atlético na zona do Mas rebaixamento. por isso que a gente tem que pegar é o saldo. Não existe quem acerte sempre. O presidente Romildo. O presidente Romildo acerta e erra. O problema é que ele acerta mais que erra. O Fábio Koff, no Grêmio. Problema não, né? Hã? Problema Não, não. não, problema para quem diz. Para quem quer. O Evandro está só pegando palavrinhas. Ele tá só pensando. Ele está feliz com o Nós justa estamos deixando o razão. professor Henrique cada vez mais nervoso aqui. Tô nervoso, eu tô preocupado com o Internacional. Mas nem tanto. Eu quero ver, eu acho que o Internacional sobe tranquilo. Acho que se o Internacional conseguir fixar um time titular e deixar jogar. Professor, eu vou lhe fazer uma pergunta, filho da mãe, Sobe. professor. Não que eu gosto de fazer essas perguntas. Não, imagina. Eu gosto disso aí, atrapalha o programa ao invés de contribuir com A o tua programa. carreira de repórter mostra isso. Aliás, ontem eu queria estar na frente deles lá, mas em todo caso, vamos pular essa parte. Professor, vou lhe fazer uma pergunta, filho da mãe. O senhor trocaria o tri da Libertadores do Grêmio pela 4ª colocação na Série B hoje, today? Não entendi. Pergunta. O Inter ficando Vai fechar a em quarto. questão. Fica em quarto e o Grêmio é E o campeão da Grêmio é campeão Libertadores. da Está Libertadores. negociado. Claro que não. Como que Claro não? que não.
Claro que não. O senhor tem que voltar para o meio dos Mas eu não grandes. tenho dúvida nenhuma que o Internacional... Mas o senhor tem só uma bala. Mas eu vou Olha a soberba que time grande às vezes não sobe. hein? O Luiz da Fridigold já troca. Ainda dá 4 panelas de presente. Eu nunca disse... Time grande não cai e não Ao sobe às contrário, vezes, hein? Quem me acompanha aqui no Cadeira Vou fazer a Cativa... pergunta para o Luiz aqui, já vai pensando. Quem me acompanha no Cadeira Cativa é testemunha o quanto eu critiquei o ex-presidente Vitório Pífero por dizer uma bobagem dessas. Por, em vez de falar do Internacional, sempre querer dar um cutucãozinho do Grêmio. É uma tara que algumas pessoas têm. Entende? Como tem Mas agora ele pede perdão. como todos. tem dirigentes e ex-dirigentes do Grêmio que também não conseguem falar do Grêmio é verdade, sem esse dar é- um O senhor cutucão. está falando do Verdade. Cacá, Lu? Eu atrapalhei aqui, não ia dar o nome. Imagina. Então, assim, eu acho que o Internacional, usando o depoimento do grande Luiz Carlos Reck, Meu que o Internacional, com Vaselina de litro. com toda a Tem porcaria, coisa de metro. Ó, vai levar a declaração do REC pro vestiário, hein? toda a porcaria que tá, o Internacional está em quinto, a 2 pontos. Mas você está com esses 2 pontos na frente. Mas então, eu Pode acho... perder nos critérios. Faltam só pode 20, terminar em quinto. faltam nos critérios. 20, mais de 20 rodadas. O Inter vai Faltam subir. 27 ou 28 27. rodadas. 27 Tá, então vou lhe rodadas. fazer uma pergunta mais E, amena. e acho que o Grêmio pode perder. Tem grande chance de ganhar? Lamento muito, tem. O Lamento. Real Madrid que se cuide pode ser tri do mundo. Agora, professor... Como é que é? Tri do mundo. De novo, Rec. De novo, Rec. Se o Grêmio, por acaso, que Deus me livre, for tricampeão da Libertadores, eu vou ter que te ouvir dizer que é favorito Não, contra eu o não Real disse, Madrid. eu não disse que era favorito. Ah. Eu disse que o Inter tinha as mesmas condições da Inter de Milão. Isso. E como As disse mesmas. também... Como o Grêmio tem as mesmas condições que o Real. Como disse também, em vários debates de julho até dezembro, quando o Inter começou aquele desmonte de Jorge Wagner, Tinga, Bolívar, Sobis, todo mundo indo embora, Tá misturando. que o Inter tinha condições de ganhar do Barcelona porque era um jogo só. E quase fui surpreendido porque o Inter podia ter ficado no Al-Ahly já naquela época. Mas... Mas eu disse que como era um jogo só, o Inter podia ganhar do Barcelona. E ganhou. Sabe, Então deixa- o senhor só fala dos meus defeitos? Não, eu não falo. Só Não, pega não. o saldo é negativo, professor, você só pega a parte tem uma ruim. música, professor, que diz assim: sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos. Meu Deus. Isso é uma brincadeira que eu sempre Não, eu faço. fiquei sabendo, viu, REC, que o Kahneman, nas horas vagas, tem estudado vídeos do Cristiano Ronaldo. Aí, viu? Pensei que era do Na verdade, o Benzema. Cristiano Ronaldo está querendo sair do Real Madrid para enfrentar o Grêmio. É isso. Olha, toda a diferença... Já está pipocando esse Cristiano Ronaldo também. É verdade. Toda a diferença entre o Internacional campeão mundial de 2006 e o Internacional vexatório de 2010, veja, eu estou pegando os 2 títulos da Não vai dizer que a Libertadores. diferença é o técnico. Não, a diferença é a atitude, a diferença é a postura. O Internacional de 2006 saiu daqui com sangue no olho, Vice-campeão brasileiro. saiu daqui mobilizado, saiu daqui humilde. O Internacional de 2010, para me poupar um debate contigo, no mínimo se achava no mesmo nível que a Inter de Milão, que era a campeã da O Libertadores. Bolívar que disse isso. Na Champions. Postou com foto e Mas tudo. tu acabou de dizer que tu falaste Falei isso. também. Então, Falei. Então o REC e o Bolívar achavam que a Internacional... Mesmo se esfacelando no Campeonato Brasileiro. A Internacional, que tinha apenas 10 dos 11 titulares que tinham jogado na Copa do Mundo do meio do ano. E o Internacional, que não tinha nenhum jogador sequer vagamente cogitado. E aí diziam que eram 2 times de mesmo nível. Sabe? Então, assim, é só trabalhar com a realidade. Eu assumo minhas... Se o Grêmio ganhar a Libertadores, se jogar... Vai lá e vai encarar esse Real Madrid. Se for jogar com o Real Madrid como o Internacional jogou com o Barcelona, tem chance, porque é um jogo só e em 20 jogos ganha 1 e perde 19. Pode ser aquele 1. Agora, se for para lá
dizendo... Enquanto não tiver 1-0, o senhor vai estar ajoelhado Se na frente for, da televisão. claro, vou estar torcendo contra. Agora, se for para lá dizendo que são dois times de mesmo nível... Como foi não o são. Santos, por exemplo. Como foi o Santos. como Vai foi o passar Santos. vergonha. Como é o nome desse lateral do Boa aí, lateral direito? Já descobriu, Maurício? Vou buscar aqui. Esse tá. cara aqui, o Lisca nos disse hoje que jogou no Internacional. Era da base do Inter. Vomitou ontem, com perdão quem está jantando aí, vomitou durante o jogo, ia lá tomar um pouco d'água, voltava, vomitava mais um pouco. E voou o tempo inteiro. Terminou o jogo nas goelas do Internacional no fim do jogo. Não é, Juan? Eu acho que é Rua. Eu estava falando antes. Eu volto a perguntar. Viu, professor? Algum dos dois zagueiros... Thiago Lopes finalmente deu uma contribuição. Algum dos dois zagueiros do Internacional mas esse que aí, jogaram esse Juan, ontem, ele deve ser jogador. joga mais que o Júlio Santos, que jogou pelo Boa, e era zagueiro do Novo Hamburgo, e estava aqui do lado, disponível. Agora um time Juan grande. Gregório Teixeira. É Rua com R, por isso. Ele jogou no Internacional. É Juan com R. Gente, agora eu estou me lembrando desse rapaz. Que eu me lembro que eu comentei um jogo. E foi, O Júlio Santos, esse que o professor aqui está... Vai falar do Mazembe. Queria como capitão, era reserva do Fred, do Novo Hamburgo. Aí o que o Grêmio fez? Comprou o Fred, experimentou, não deu certo. Tchau, vai embora, custa 15, 20 Professor, agora vou lhe provocar É mais um baratinho. pouquinho. Vou lhe provocar mais um pouquinho. Tem a explicação depois do porquê 5 milhões para o Rogério Ceni e como é que se chegou nesse número. Tá, então depois do intervalo. Agora, primeiro, A provocação. falar da Frigigold também, quero falar de uma outra coisa, provocação. Do time grande. O senhor, de sã consciência, Manga, Cláudio, Figueroa, Marinho e Vacaria, ou Hermínio e Vacaria, Batista, Falcão e Jair, ou Caçapava, Caçapava, Carpegiani e Falcão, Valdomiro, Dario ou Flávio e Lula. Eu dei os dois times, misturei tudo já de propósito. Professor, o senhor concebe na sua cabeça um time desse tamanho, não tenha um lateral de ofício titular e tenha que botar o glorioso Fabinho, que não estava inscrito no Campeonato Gaúcho? Tu está apontando um erro grotesco da direção. E agora, em julho, estão falando em contratar outro lateral. Mas por que trouxeram esse alemão? Não, e por que trouxeram de volta o Cláudio Vinck? Não, se não o serve... Cláudio Vinck tem que jogar. Pelo menos uma assim. Eu acho que senão aumenta o fiasco. Eu acho que até não imagino que saia muita coisa, mas se pegaram um rapaz do Sub-23, trouxeram para o grupo principal, no mínimo vão observá-lo. Claro. No mínimo vão observá-lo. Abelão longe do Beira-Rio, 1-0 o Fluminense, há 3 minutos. Rec, o Grêmio contratou o Fred, o Grêmio contratou o Cadu e contratou mais um outro, o zagueiro Wallace, pode ser, do Flamengo? Wallace Reis. Isso, contratou. Está no Vitória. Contratou 3 zagueiros. Os 3 deram errado. Aí o Grêmio contratou o Kahneman, que deu muito certo. O Grêmio contratou o Jeromel, que deu muito certo. Kahneman que começou a ter oportunidades porque o Wallace não podia jogar a Copa do Brasil. Quem é o Grêmio? Não, ele foi contratado já porque era argentino e xerife. Mas quem estava jogando era o Wallace quando ele chegou. Estava Tudo jogando. bem, mas quem é o... Depois quem vou mudar da o biblioteca. O dirigente é o mesmo. O dirigente é o mesmo. Que erra e acerta. O dirigente é o mesmo. Não, no caso do Kahneman foi outro dirigente, foi o Alberto Guerra. A gente tem que dar esse mérito para ele. Não, eu quero dizer assim, Aliás, é a direção... o Guerrinha trouxe o Kahneman e trouxe o Edilson, que foram 2 jogadores assim que acertaram o sistema defensivo. Fundamentais. Talvez eu tenha me expressado mal. Eu quis dizer que as direções erram e acertam. Pode ser que não sejam os mesmos dirigentes, mas as direções erram e acertam. Igual as mulheres dos caras que ficam comprando outras panelas. Erram e acertam. Se comprar a Frigigold é acerto com certeza. Ana, Luiz, vem. Tu tá bonito com essa blusão, hein? Essa aqui não erra de jeito nenhum, né, Rec? Isso aí não tem como errar. São consideradas... Contratação acertada. Sabe que Panela, preço a justo. Frigigold já está virando referência. Esses dias um professor lá do Unificado brincou comigo de que no Facebook tinha uma propaganda de uma concorrente da Frigigold. Assim, a Mas não referência... tem, ele inventou isso, porque não Tudo existe bem, concorrência. não, mas uma concorrente no sentido de ele dizer, olha,
tem outra panela tentando ser que nem aquela panela que falam nos programas do REC. Os caras Eu estão digo, querendo entrar olha, no CAD, aqui tem professor. aquela. Os caras estão querendo entrar no CAD, porque terminou a concorrência com a chegada da Frigigold. Concorrência desleal. Concorrência desleal, querem entrar. E outra coisa, outro dia, já contei essa história aqui, estou entrando no supermercado e está uma panela famosa em oferta. Aí o cara grita, aqui, tua panela, minha panela não, pega pra ti, se tu gosta de porcaria. Se eu tenho Frigigold, eu vou ficar olhando oferta de panela no supermercado? Tá brincando comigo, né, Luiz? Tem panelas boas por aí, mas excelente mesmo é só a Frigigold, né? Panela boa, tem umas que ficam todo gansa com o tempo. Amanhã o Leonardo vai para... Fica a semana toda em Brasília, que a gente fechou lá um contrato com a TV e vamos começar a divulgar também naquele Estão estado. pegando lá em Brasília. Quer mandar um recadinho para alguém lá? Tá? Amanhã cedo ele tá lá. Eu vou mandar um abraço aqui pro seu Albano Adolfo Praz e a dona Nelva Praz, lá de Esteio. É um senhor de, acho que mais ou menos uns 80 anos e ele não lembra há quantos anos ele não perde o teu programa. Faça chuva, faça sol, ele tá lá com a TV ligadinha. Gremista de carteirinha, né? Tá aí torcendo por um grande título do Grêmio. Um abraço pro seu Albano. E comprou o conjunto completo. E a esposa dele viu as panelas e ele disse, olha, compra todas as panelas, porque eu quero ter todas. Se eu quiser fazer uma galinhada, se eu quiser fazer uma carne, um frango, um peixe, eu vou ter todas as panelas. Em primeiro lugar, porque o homem que faz isso e compra as panelas Frigigold para sua gosta cozinha, da mulher. Gosta da mulher. Duvido que tenha uma esposa aí que gosta de lavar panela, ou então a empregada mesmo, né, gente? Vamos tirar um pouco do trabalho dela. Essa panela que você vai limpar só com papel toalha. É o tipo de produto que toda cozinheira gostaria de ter na cozinha. E o mais importante, Rec, esse não tem preço, é o óleo da fritura que você elimina. Gente, olha só que imagens interessantes. Esses alimentos que a gente preparou, o ovo, olha só um ovo frito, você faz nessa frigideira maior aqui, sem colocar uma gota de óleo. E fica bonito. Olha que legal fica. É como se fosse frito no óleo, Rec. Não tem diferença nenhuma. Você põe ali o salzinho, põe a tampa e dali a 2 minutinhos você tira o ovo pronto, gente. Tem pessoas que frequentam a academia, que gostam de comer o ovo e vão lá cozinhar. Frita na panela Frigigold. Olha só essa chuleta com cebola, né? Você pode fazer uma bisteca de porco, você pode fazer o bife, pode fazer qualquer tipo de carne, o que você imaginar, você prepara nessa panela sem colocar uma gota de óleo. Camarão, frutos do mar, uma coisa interessante também que as pessoas muitas vezes falam sobre o peixe. Hoje eu vou comer um peixe porque o peixe faz bem para a saúde. E aí as pessoas vão lá e fritam o peixe no óleo. Você vai comer o óleo junto com o peixe. E aqui não, aqui você está preparando o peixe sem colocar uma gota de óleo. E aí depois você põe lá um pimentão, põe uma cebola, põe um orégano, tempera do seu jeito. Banana flambada também, você põe uma canelinha por cima depois. Essa é muito pedida em Santa Catarina, o pessoal adora fazer a bananinha flambada. Gosta de banana. Essa bananinha flambada com canela fica muito bom mesmo. Gente, vai ligando agora para o telefone que já está no vídeo, batatinha frita. Você vai ligando agora para o telefone, porque amanhã pela manhã a gente vai retornar a ligação. Nós temos uma grande promoção para você ter na sua cozinha o conjunto com 4 panelas na cor preta ou na cor ocre, você vai escolher e aí você vai poder preparar qualquer tipo de alimento sem óleo. E na hora da limpeza a gente fez questão de queimar o leite dentro da panela. Olha só, gente, o leite vai ficar torrado na panela. Se você fizer isso numa panela comum, como essa panela que o Rec falou que viu no mercado lá, você não consegue remover com papel toalha. E na Frigigold você remove o leite queimado com papel toalha. Isso é para não dar trabalho mais para a senhora e para o senhor que está nos assistindo também, que gosta de cozinhar. Evitando óleo, você vai evitar colesterol alto, diabetes e principalmente doenças cardiovasculares. Gente, não sou eu que estou falando. Cardiologistas, médicos, profissionais da saúde recomendam as nossas panelas porque elas não utilizam óleo e eles sabem que o óleo faz mal para a sua saúde. Ligue agora porque as primeiras 100 ligações, amanhã pela manhã eu vou dar um descontão. Não é descontinho não, você está acostumado por aí, é um descontão mesmo. Você vai ganhar 2 brindes, vai receber esse conjunto de panelas em casa e começa a pagar só a partir do próximo mês. É só dar um toquezinho para o telefone que já está no vídeo, que amanhã mesmo a gente entrega para você que está nos assistindo. 4003-4220, vá ligando, enquanto a gente faz o intervalo comercial. Amanhã já recebe
o conjunto de panelas, ou uma, ou duas, ou três, né? Quanto mais compra, mais descontos leva. E depois do intervalo, por que, como diria Sérgio Malandro, o Rogério Ceni vai levar 5 cru-crus do São Paulo? Já voltamos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis, chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Vá conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade e a eficiência dos serviços prestados, fazendo com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. A Central administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Agora na Venceslau Escobar, 1786. E segue o tradicional da José do Patrocínio, 381-385. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffmann. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Priori Locações, máquinas e equipamentos de marcas famosas como Liu Gong, Dresta, Paletrans, Manitou, BID, Movix. Ligue 3061-2221, Priori Locações, a melhor opção para locação e venda de máquinas e equipamentos para indústria e construção. priorilocacões.com.br. JR Churrasqueiras, adquira sua churrasqueira pré-moldada por preços imbatíveis. Produtos 100% revestidos com tijolos refratários na parte interna, essa não racha. JR Churrasqueiras, maior garantia e vida útil para sua churrasqueira. Informações 3104-4151, jrchurrasqueiras.com.br. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Você conhece o Mirantes do Parque? Não? O lançamento da Nexa, aqui em Canoas, que é um sucesso absoluto de vendas. O Mirantes do Parque fica junto ao Futuro Shopping, ao lado do Parque Getúlio Vargas, uma localização única que traz muita qualidade de vida. Vá conhecer os decorados e antecipe-se a inauguração do shopping para garantir o melhor negócio. E agende a sua avaliação no estande de vendas do empreendimento. Next Group, a certeza do melhor negócio. E o espumante, lá na Liberdade 721, é por minha conta, espumante importado, que vale a pena você ir lá e fazer pelo menos uma proposta para os decorados. E você já voltou a sorrir com naturalidade? Preste atenção no recado do Dr. Charles Yark. Olá, REC, tudo bem? Olá a todos os telespectadores do seu programa. Obrigado, REC, por abrir espaço no seu programa para a gente poder levar o nosso nome, o nome da Oralsim, a todos os nossos rio-grandenses, nossos gaúchos. Como você já sabe também, a Oralsim já existe no mercado há 13 anos, né? Aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Na verdade, nós já temos duas unidades aqui, uma no bairro Auxiliadora, outra no bairro Azenha, ali próximo ao Shopping João Pessoa. Gente, eu quero trazer para vocês, deixar à disposição a nossa clínica, que é considerada hoje a número 1 em tratamentos com implantes dentários. Mas não é só tratamento com implantes dentários que a Oralsim faz, né? Fazemos todos os tipos de especialidades aqui na Oralsim, estamos inteiramente à sua disposição. Somos referência, sim, no assunto de implantes, né? Onde a gente costuma viabilizar, tornar isso mais acessível, tornar esse tratamento que para muita gente é um sonho, o tratamento com implantes dentários. Então, você que não conhece a Oralsim, estamos aqui à sua inteira disposição para você que mora em Porto Alegre ou região metropolitana. O telefone, né, que pode até deixar aí anotado, é o 3076-4343. Dá para também fazer o contato conosco através do WhatsApp, que é o 99951-4343. Muito obrigado e até a próxima. Próxima, doutor, grande doutor Charles. É uma referência no mercado aí, a nossa Oralsim. Vamos aos lances do Internacional, que não são muitos, né? Mas foi o que deu para arrumar. E eu tenho pena de quem edita esses jogos do Internacional. Que é isso, tia? Sabe que a gente, o ano passado, os caras ficavam bravos comigo. Barbaridade. Ainda no meu tempo de rádio, né?
o pessoal ficava bravo porque eu debochava. Tu passa a tarde inteira debochando do Internacional. Eu disse, olha, eu estou fazendo isso para ver se ainda tem uma tentativa de não cair. Pode ser que o meu deboche eles levem a sério, fiquem com vergonha e façam algo condizente para não cair. Escaparam ali, hein, Rec? Foi, deu na rede pelo lado de fora. As chances no primeiro tempo eram do Boa. As 2 pseudo-chances da primeira etapa. Que barbaridade. Mais uma. Essa aí o Danilo foi bem. Os caras têm batedor de falta, os caras têm contra-ataque. Um técnico que era gerente, não sei do que, ela estava vendendo mandioca, acho. Lá, né? Não, gerente. Eles não têm patrocinador. O cara estava vendendo mandioca. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Bah! Empate, Quase luta livre. Empate foi lucro, hein? Que empate? Foi 1-0, pô. Empate, cara. Então, não ser goleado. Pô. Sim, 1-0 foi lucro, hein? E aí? Vamos ver a reação do Inter. Depois ficou com 10 homens. Não é. Eu acho que o que mais preocupa, Rec, é a atitude dos jogadores. Tu via 1 ou 2 indignados, meio que tentando correr, os outros resignados como no ano passado. Isso é assustador. Mas agora... E aí o treinador tira o centroavante? Tirou, não precisava. Tinha tanta gente para sair, né? Viu essa rabiosca do glorioso Danilo Silva? Ele dá a rabiosca, né? Mas como ele sempre deu. Mas escuta. Agora, deixa eu só dizer um negócio. Eu vou chamar o intervalo, porque eu tenho que ver o Grêmio ainda na volta. Depois o professor quer falar dos episódios lamentáveis de ontem lá, correria com gradis na mão. Isso não é coisa pra gente. Mas aí, hoje eu ouvi a entrevista do Prêmio. E eu sabia que eu ia ouvir essa frase, mas eu já me irritei. Quase bati o carro. Não tem mais ninguém bobo no futebol. Já voltamos. Vendo o Grêmio já de cara. Evandro. Olha, é que para mim foi uma surpresa até, porque eu achei que o jogo fosse ser mais difícil do que ele se apresentou. Acho que o Grêmio fez uma partida razoável, uma partida Também limitada. tem um pênalti. Aí tem o ai que ele... Ai do outro lado. Né? Não, mas veja bem, Veja professora. bem que o veja bem que ele tocou na bola ali. Na bola. Em algum ângulo não foi pênalti, Evandro. O Maurício ainda repete 8 vezes o troço. Não, a culpa é do editor. Agora, Nossa senhora, o que fez o rapaz? Né? Mas o time reserva do Palmeiras é muito bom. Tem esse Queno, tem... Tem o Eric, Eric. que jogava no Goiás. Tem O Zé Roberto, não sei se é titular ou reserva, acho que é... é titular. Em alguns Tem jogos. Michel Bastos. Não, Zé Michel. Não, Bom, Zé- o Michel Bastos estava mal sábado, né? E o gol que o rapaz perdeu. mas ele faz tempo que ele não joga também, né? Jogadores esses precisam O Palmeiras, de ritmo. 1-0, eu acho que o Palmeiras mereceu fazer. Né? Mas foi mas muito foi- azar do Machado, né? Porque, olha, bater num, bater no outro, há muito tempo eu não via. Gol contra duplo. Bateu no Machado e no Bressan. É azarado esse Bressan. É que o- Sempre envolvido nos Azarado. lances. Né? Azarado. Mas ele estava no meio do caminho ali, não podia fazer mais nada, professor. Ele foi deslocado O também. Bressan é um jogador histórico. O Bressan é um jogador marcante. Eu acho que é o único jogador da história que um clube... Busca 2 vezes. Não, Bressan, pior, que, 3 um, vezes. que um outro clube vende um jogador e cobra pela venda. Cobra o que retorno que o dele. cobrador leve o Bressan É parte de volta. do pagamento. É O parte Martin Isso aí é lenda urbana. Isso aí é lenda urbana. urbana. O Bressan hoje seria titular lá do lado da Beira-Rio lá. Não seria, não seria. Olha, Não seria. O Não pior- pode ser um daqueles lá, ele é tão ao ruim- lado do ele é Cuesta, tão não, ruim- professor? Ele é tão ruim que nem no Internacional ele seria. Nem no Internacional ele seria titular. Agora tiver a diferença de um jogo de Série A e de Série B. O Inter podia jogar um pouco mais mesmo. Olha quantos Olha ali, lances. olha ali, viu ali? Perdeu o gol ali, ó. Não fez o gol por um detalhe. Eu lamento esses resultados O aí. É que a Palmeiras gente não pagou pode aquele- criticar que o Grêmio esteja jogando com o time reserva aí, em função
por dessas quê? competições todas Mas aí. por que o Atlético não é assim? Mas eu lamento porque o Grêmio esse ano tinha condições efetivamente de buscar o Flamengo título. também está em 3 O competições. Campeonato Brasileiro né? também. Eu só não entendo, o Atlético joga domingo e quarta, o Grêmio joga sábado e terça, não é o mesmo intervalo? Não. Só que o Atlético joga na Bolívia. O Atlético tem mais gente. São competições diferentes Tem mais também, o elenco. envolvimento é diferente. Aí o Como gol. é que o Olha envolvimento lá. é diferente? Bateu em 2. O gol é uma lástima. É. Por pouco. O pessoal se desespera, coitado, porque... Mas por que tinha que bater em mim? Logo em E eu acho que se não bate nele, perigava o goleiro pegar. Sim, porque a Sim, bola a foi bola pro ia lado. no goleiro. Pegava. A bola ia Pegava. no goleiro. Agora eu tirei a dúvida. Eu ontem fiquei com essa sensação. É que eu acho que a gente não pode deixar de mencionar aquela idiotice, aquela imbecilidade do final do jogo do Internacional, né, da torcida. Assim, ó, quantos de nós já não tivemos problema em casa? E ninguém saiu quebrando a própria casa. Sabe, o que me assusta é que a grande maioria da torcida ficou olhando quebrarem a nossa casa. Mas daí se vai para cima, piora, professor. Não, mas Aí só gera um pouquinho. Vira conflito. selvageria. Mas só um pouquinho. Mas o que eu não posso entender... Vem cá, vamos pensar no que Vaiar, não vai... de um vaiar. Não, vamos pensar no que não vai acontecer. Tá? Certo. O Internacional vai perder mais 5 partidas seguidas. Pronto. Aí termina o Beira-Rio. Aí nós vamos quebrar nossa casa? óbvio que não. Nós vamos deixar de ser Não, o senhor colorado? tem razão, bem lembrado. Não. Não, mas Não se, resolve isso, né, Bruno? se depender do Ministério Público, é só fazer biometria que acaba a violência lá. Não tem mais violência. Né? O Grêmio caiu 2 vezes para a segunda divisão e isso justificava que fosse quebrar o estádio do Grêmio, quebrar a casa do Grêmio. Isso é burrice. Mas na época houve reações assim e nós condenamos Mas também. por isso que eu tô dizendo. Não pode fazer isso. Esses Nada não, justifica. Não, esses claro. não são colorados como aqueles não eram gremistas. Não são. E tinha diminuído um pouco a violência. Né? Não pode um resultado afetar o comportamento do cidadão. Valeu, obrigado, Evandro. Obrigado, professor. Obrigado, Maurício. O professor esquece, uns 9, mas... 1 da tarde tem mais.